Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Franciele, tenho 37 anos e hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho da minha história. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu senti um caroço na minha mama esquerda, né? E fui até o posto de saúde do meu bairro pra me passar com a minha médica, tudo, com a ginecologista do posto. E chegando lá, eu falei pra ela o que estava acontecendo, que eu tava sentindo um caroço na minha mama esquerda, né? Ele até era visível e apalpável. E eu falei pra ela que eu estava preocupada com aquilo, com medo, porque até então eu tinha acabado de enterrar minha mãe, né? Com câncer no intestino. Tenho aí perdi bastante gente da minha família, né? Com câncer. E ela me disse simplesmente que não era nada, que eu não precisava de me preocupar, que era simplesmente, né, umas glândulas mamárias que estavam inflamadas. Me passou o medicamento e me mandou para casa. E ali eu falei para ela: não, doutora, não é glândula inflamada. Eu falei para ela, né, porque eu sentia dentro de mim que tinha alguma coisa ali. E ela falando que não tinha nada. Eu pedi uma mamografia, ela não me deu um ultrassom, simplesmente me deu uma receita médica e mandou para casa. Cheguei em casa, fui lá, fiz o tratamento, tomei o medicamento, tudo. E simplesmente, de uma hora para outra, minha mama começou a crescer. E ela ficou muito grande, assim, foi muito rápido, né? Tipo, de um dia pro outro, ela expandiu muito. E aí eu voltei correndo com ela, né? E ali naquele momento ela viu que ela tinha errado, né? Mais um erro médico, né? E aí naquele mesmo dia ela foi lá, me pediu um ultrassom, a gente foi, fez o ultrassom e ali constatou que eu já estava com um tumor maligno muito agressivo, né? E dali em diante começou meus dias de luta, né, de sofrimento, de desespero, porque só quem trata um câncer sabe como é que é. E ali a gente foi, fiz a biópsia, fui para Rio Claro, né, comecei o tratamento ali. E de repente saiu, né, o resultado da biópsia e realmente constatou que já estava no B6, né, o tumor. Já estava muito avançado, já tinha praticamente pegado toda a minha mama. E ali eu ia precisar começar uma quimioterapia, eu ia precisar retirar toda a minha mama, né? Esvaziar axilas, né? E começou o processo da quimioterapia, né? A primeira vez eu perdi todo o meu cabelo, perdi cílios, perdi, né, sobrancelha. Eu perdi tudo, gente, né? Eu não tinha força. Eu fazia quimioterapia na quinta-feira, eu ia conseguir levantar na outra quarta-feira. Era praticamente 6 dias, 7 dias de cama, né? Quando eu tava estabelecendo de uma, eu entrava em outra, né? Ali, quando você faz quimioterapia, você perde a imunidade, você perde a força, você perde o ânimo, você não se alimenta, né? A gente só sai. Entrar é muito difícil, então a gente vomita muito, não consegue comer nada, né? É um processo muito difícil, né? Você vê seu cabelo cair, você vê sua sobrancelha cair, né? E saber que você vai perder algo do seu corpo, né? Que assim como eu, muitas pessoas passam por isso. Não sou a primeira e nem serei a última. Mas o que mais entristece a gente é saber que tudo isso aconteceu por conta de um erro médico, né? Porque se a doutora lá, quando eu comecei, primeira vez que eu passei com ela tivesse falado assim pra mim: não, vamos fazer uma mamografia, né? Vamos fazer um ultrassom. A gente só teria tirado ali, né? Como os médicos falaram, o quadrante. Estaria tudo bem. Mas não, né? Ela questionou que eu era nova, né? Que eu não tinha idade para isso, sendo que o câncer ele não escolhe idade, né, gente?
Ele não escolhe idade, ele não escolhe o sexo, quando ele tem que vir, ele vem, né? É uma doença hereditária, não tem como você prevenir. Então, ela simplesmente não deu atenção para mim. E quando eu voltei no consultório, que ela foi ver o erro dela, já estava muito avançado, né? Um grau muito avançado. Tanto é que a primeira quimioterapia deu pouco resultado, tivemos que ir para cirurgia, né? Aí foi onde eu tirei minha mama, mas no mesmo dia eu consegui a restituição da mama e fiz radioterapia e comecei meu tratamento, né? Aí a gente entra no X da questão. Você depender do SUS. Aí as pessoas falam assim, mas o SUS ele te dá o tratamento. Sim, ele dá o tratamento para você. Mas não existe só o tratamento, né? Existem medicamentos, existe as nossas idas todos os dias e voltas aos hospitais, né? Que nem eu moro numa cidade, eu moro em Capivari, trato em Piracicaba. Então, quando você chega lá no hospital, geralmente eu saía de casa às 3h30, 4 horas da manhã e não tinha horário para voltar. Tinha vezes que nós voltava de noite. Ali você precisa se alimentar, né? Ali você depende, às vezes a gente depende do transporte, tem vezes que o transporte não pode nos atender, né? Se você precisa de uma urgência, ele não pode te atender, você tem que se virar para poder estar indo lá, porque como você é paciente oncológica, você não é atendida aqui na cidade. Então, qualquer problema que você tem, você vai na Santa Casa daqui, eles mandam você para Piracicaba. Então, por trás desse tratamento, existem muitas outras coisas, né? E aí existe a dificuldade da gente ser pobre, né? A gente paga aluguel. Então, eu tenho só o meu esposo, né? Meu esposo que corre comigo, meu esposo que vai aos médicos. Quando você faz um tratamento de câncer, você nunca pode estar sozinha, né? Você vai fazer uma quimioterapia, você sempre tem que estar acompanhada. Se você vai passar no médico, você sempre é bom estar acompanhada. Porque geralmente quem faz esse tratamento, não sei se é só eu, porque eu nunca tenho uma notícia boa, né? Eu sempre saio de lá com notícias ruins. Então, a gente sempre tem que ter alguém. Mas aí, tá, meu esposo sempre me acompanhando, faltando de serviço, né? Passamos muita dificuldade dentro de hospitais, muita dificuldade. Quantas vezes a gente não tinha nada para comer, saía de casa 3 horas da manhã, não tinha hora para voltar. E devido às circunstâncias, né, devido a gente estar todo dia ali dentro, a gente tinha que enfrentar aquilo. E meu esposo sempre segurando a minha mão. Mas quantas e quantas vezes a gente não tinha nada para comer, não tinha como comprar, porque tinha que conciliar a casa com o hospital, com o trabalho, né? Tive pessoas que me ajudou, que cuidou do meu filho, meus filhos, para mim, porque ainda tem as crianças, né? Mas aí existem pessoas que falam assim, mas é tudo isso. Gente, é tudo isso e muito mais. Você viver todos os dias da sua vida dentro de um hospital. Você viver todos os dias lutando para viver, sabe? Você luta, você tira a força de onde você não tem, né? Como eu escuto todo mundo falar para mim, você é forte, você é muito forte. Gente, essa força que eu tenho não é de mim. Porque se fosse por mim, eu já teria desistido há muito tempo. Porque só quem passa, só quem luta, sabe como é que é. Assim como tem muitas pessoas que estavam comigo e desistiu. Gente, vai ter a parte 2, tá? Que a história é um pouco longa. Então, é muito, muito difícil você lutar contra uma doença que você sabe que no fim ela pode te vencer,
e as circunstâncias também que a gente tem que